E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Quem fala é o professor André, de literatura, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula apresentando um autor aí chamado Gil Vicente, que fez parte do humanismo, pessoal. Claro, humanismo português. Bom, primeiramente, quem que foi o Gil Vicente? Além de poeta, pessoal, ele foi dramaturgo português, ou seja, ele escrevia peças de teatro. E aí ele recebe a cunha ou os status de pai do teatro português. Bom, ele foi a figura mais importante ainda do humanismo literário dentro de Portugal. Bom, lembrando que o humanismo é aquele período de transição entre o trovadorismo, que nós estudamos lá no início do semestre, e o classicismo, que vai ser a próxima escola aí que a gente vai conversando, que a gente vai estar conversando. Bom, o que fazia esse Gil Vicente, pessoal? Bom, então o professor traçou uma pequena biografia dele que eu vou ler para vocês e comentar alguns fatos interessantes. Bom, ele teve um primeiro casamento com a Branca Bezerra, que teve 2 filhos. Depois da morte da Branca Bezerra, ele se casou novamente com a agora Melícia Rodrigues e com ela teve 3 filhos. Então, total de 5 filhos. O seu primeiro trabalho foi O Alto da Visitação, também chamado de Monólogo do Vaqueiro. Bom, pessoal, alto, para quem não sabe, é uma espécie de peça teatral ligada a algum elemento religioso. Visa pelo sarcasmo ou pela ironia. Tá? Então ele utiliza ali da figura da religião para mostrar algo irônico, algo sarcástico que era refletido na sociedade portuguesa. Bom, ele encena esse alto aí da visitação na presença do rei Dom Manuel e da rainha Dona Maria de Portugal, na celebração do nascimento do príncipe que viria a ser o futuro Dom João III, tá? Além de ter escrito a peça baseada na adoração dos magos, também participou como ator. Então ele não só dirigia, como ele era dramaturgo, como também ator. Nos anos seguintes, organizou diversos eventos, festejos e celebrações da realeza, sempre aproveitando para apresentar seus textos. Então ele estava ligado aí a uma figura da monarquia. Assim como grande aprovação do público e da corte portuguesa, o Gil Vicente passa a ser um nome reconhecido, escrevendo cada vez mais peças de teatro. Além de dramaturgo, foi também poeta, como mencionei lá no início, tá? Bom, em 1511, ele foi nomeado vassalo do rei e mais tarde mestre da balança da Casa da Moeda, em 1513. São cargos que eram considerados, entre aspas, públicos, mas que eram concedidos apenas pela nomeação do rei. Então eram cargos de confiança, tá? E ele faleceu ali por volta de 1536 em um local desconhecido. Bom, de suas obras, o que a gente pode destacar, pessoal? Além do monólogo do vaqueiro, o Alto Pastoril, o Alto dos Reis dos Magos, o Velho da Horta, nós temos principalmente como melhor obra e obra em destaque é o Alto da Barca do Inferno, tá? Que a gente vai conversar a partir de agora. Bom, Alto da Barca do Inferno foi publicado em 1517, que tem ali uma espécie de teatro popular medieval português, tá? Então ele pegava muitas figuras ali que eram de sua sociedade e, através do teatro, mostrava uma crítica, mostrava um reflexo do que era essa sociedade portuguesa. Bom, a sua estrutura era dividida quadro a quatro, ou seja, eram esquetes. Não tem um início, um meio e um fim. Eram cenas após cenas e cenas. Além disso, há uma flexibilidade linguística. O que isso significa, pessoal? As personagens usam a linguagem de acordo com a classe social que pertencem. Por exemplo, um fidalgo ligado à nobreza vai ter uma linguagem mais formal, culta. Uma figura ligada ao povo vai ter uma linguagem coloquial, simples. Bom, aí ele utiliza de suas personagens alegóricas, ou seja, representam ideias ou tipos sociais, que eles vai aí como uma denúncia dessa realidade que ele vivia, tá? Sempre da maneira
satírica, tirando sarro, com humor. Bom, aqui tem um exemplo. Por exemplo, o fidalgo, ele representava a nobreza. E aí, nesse alto da barca do inferno, pessoal, essas figuras, elas vão, após a morte, obviamente, elas vão encontrar dois barcos. Um representado pelo diabo e outro representado pelo anjo. O diabo leva ao inferno e o anjo leva ao céu, ao paraíso. Então, quem julga essas pessoas é o diabo e o anjo, a partir do que eles passaram em suas vidas. E é aí que o Gil Vicente realiza algumas críticas ligadas à nobreza, outras críticas que as pessoas passavam fome ligadas à ala social, e por aí vai. E continuando. Então o diabo representa o juízo final, é a decisão, se ele vai para o inferno ou vai para o paraíso. Ele critica as mudanças de valores ocorridas na passagem da Idade Média para a Moderna. Lembrando, pessoal, lá no trovadorismo é ligado à Idade Média. Agora nós temos aí esse período de transição. O que marca esse período de transição é o Renascimento. Nós vimos na última aula. Se você ainda não assistiu, volta lá, tem tarefa para fazer também. Bom, aí o professor separou a personagem sapateiro, tá? O que representa aí o sapateiro, para vocês terem uma ideia nesse alto da barca do inferno? O sapateiro representa os comerciantes que iam à igreja, rezavam, davam dízimo, que significa 10ª parte do que ganhavam, mas roubam os clientes, pois vendiam produtos de segunda pelo preço de primeiro. E aí, qual é o destino do sapateiro? Vai para a barca do inferno, que dá aquela ideia crítica do falso cristão. Não adianta você ir à igreja, rezar, contribuir e não praticar a palavra divina, de acordo com o Gil Vicente, tá, pessoal? E aqui tem um trechinho que vai mostrar. O sapateiro diz o seguinte: quantas missas eu ouvi, não hão elas de prestar? Então, ou seja, todas as missas que eu ouvi não vão servir para nada? O diabo diz: ouvir missa, então roubar é caminho por aqui. Então, você ouve a missa e rouba, então você pode seguir o caminho ali do inferno, que o diabo que vai apresentar, tá? Bom, então, como tarefinha aí, pessoal, o professor vai explicar certinho lá na plataforma. Eu separei o audiobook do Alto da Barca do Inferno e eu gostaria que vocês escutassem e realizassem uma produção selecionando 3 personagens que vocês mais se identificaram nesses ritos de passagem, tá? Então vocês podem escrever um breve resumo ali de 5 linhas cada personagem e me entregar lá na plataforma no Classroom, seja pelo arquivo Word ou à mão, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal!